Vamos estudar, então, o processo de decomposição simultânea. É o primeiro processo para determinarmos o mínimo múltiplo comum de dois ou mais números naturais. Tá? É o processo de decomposição simultânea. Então vejamos. Decompomos simultaneamente os números dados em fatores primos. Isso nós já sabemos fazer. A novidade é que, em vez da gente decompor separadamente os números, veja bem, no exemplo aqui, nós vamos decompor o 24, o 32 e o 48. Eu quero encontrar o MMC desses três números aqui, 24, 32 e 48. Então, em vez de eu pegar o 24, decompor em fatores primos, né? Fatores primos. Depois pegar o 32, decompor em fatores primos. Depois o 48, decompor em fatores primos. Eu vou fazer a decomposição simultânea. Ou seja, eu vou decompor os três ao mesmo tempo. Ok? Como é que faz isso? Para tanto, traçamos uma reta vertical, olha aqui, onde ficarão os divisores simultâneos. Tá? Os divisores simultâneos ficarão aqui, né, depois que nós traçarmos a reta vertical. Abaixo de cada número, nós colocamos o quociente obtido. Então vamos explicar melhor. Veja bem. O 24, o 32 e o 48. Vamos decompor simultaneamente em fatores primos os três números. Então eu faço assim, 24 dá para dividir por 2, não é? Dá 12. 32 dá para dividir por 2? Dá, 16. 48 dá para dividir por 2? Dá, 24. Vou continuar dividindo por 2. Então, veja bem, o quociente eu coloquei abaixo de cada número. Agora vamos ver o 12. Dá para dividir por 2? Dá. Dá quanto? Dá 6. 16 por 2 dá quanto? Dá 8. 24 por 2 dá quanto? Dá 12. Ok? Observem, então, que eu estou fazendo uma decomposição simultânea. Os três ao mesmo tempo. Vamos continuar. 6 dá para dividir por 2? Dá. Dá quanto? Dá 3. 8 dá para dividir por 2? Dá. 4. 12 dá para dividir por 2? Dá. Dá quanto? 6. Bom, tem número aqui, que ainda dá para dividir por 2? Tem. Qual que é? O 4 e o 6. Mas espera aí, o 3 não dá. Então eu repito ele aqui. Enquanto tiver número que dê para dividir por 2, eu tenho que continuar dividindo por 2. Como o 3 não dá para dividir por 2, eu repito ele aqui. E continuo. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Ainda tem número que dá para dividir por 2? Tem. O 2 aqui.
Repito, então, esse 3. 2 dividido por 2 dá 1. E esse 3 aqui eu vou repetir porque ele não dá para dividir por 2. Tá ok? Acabou. Não tem mais número, né, divisível por 2. Agora só tem o 3. Então, eu pego aqui, ó, 3 dividido por 3 dá 1. Né? Aqui já deu 1, acabou, repito. 3 dividido por 3 dá 1. Deu 1 em tudo? Deu. Então, acabou. Tá vendo? Isto que é a decomposição simultânea. Decompus, né, os 3 ao mesmo tempo. Interessante, né? Portanto, o mínimo múltiplo comum entre o 24, o 32 e o 48, tá? O menor número natural, que é múltiplo dos 3 ao mesmo tempo, vai ser a multiplicação desses fatores primos aqui, ó. O produto desses fatores primos. Vou pegar tudo e multiplicar, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Que é igual a 2 elevado à quinta, né? O 2 aqui, ó, está sendo multiplicado 5 vezes, né? Olha aí. Então, é 2 elevado à quinta vezes 3. Ok? Isso aqui vai dar 96. Então, 96 é o mínimo múltiplo comum entre o 24, o 32 e o 48. Ok, gente? Muito interessante esse processo, né? Chama-se processo de decomposição simultânea. Tá? Que eu vou decompondo simultaneamente em fatores primos os números dados. Depois eu faço o produto, né? Pego esses fatores primos, multiplico tudo e acho o MMC. Entendido? Observe o seguinte, que nós seguimos a ordem crescente dos números primos. Né? Nós pegamos lá o 2, depois o 3, 5, 7, 11, tá? A gente vai seguindo a ordem crescente dos números primos. Ou seja, começa-se dividindo por 2. Se houver números divisíveis por 2. Né? Se não houver, eu passo para o próximo número primo. Quando não for mais possível dividir por 2, passamos ao 3. Se houver números divisíveis por 3. Tá bom? Seguimos com 5, 7, 11, né? Na sequência dos números primos, assim por diante, até que todos os quocientes sejam 1. Foi o que nós fizemos aqui. Ó. Tá? Vamos ver um outro exemplo. Olha aqui. Ó. Eu quero o MMC entre o 24 e o 35. O menor múltiplo comum do 24 e do 35. Então, vamos lá. Ó. Vamos fazer a fatoração, né, simultânea. Ó. 24 por 2 dá 12. 45 dá para dividir por 2? Não dá. Então, eu repito ele aqui. Ó. E o que der para dividir por 2, eu continuo dividindo. Olha lá. 12 dividido por 2 dá 6. Repito o 45. 6 dividido por 2 dá 3. Repito o 45, porque ele não é divisível por 2. Bom, os números divisíveis por 2, ó, acabou. Agora é por 3, olha lá. 3 dividido por 3 dá 1. 45 dividido por 3
Dá 15. Continuo dividindo por 3. Ó. Aqui já acabou, né? Dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. E, finalmente, 5 dividido por 5 dá 1. Ok? Então, tá aí. Ó. Agora, eu vou multiplicar isso tudo aqui, né? O MMC do 24 e do 35, ou seja, o mínimo múltiplo comum entre o 24 e o 35 vai ser 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5. Isso vai dar 360. Então, 360 é o mínimo múltiplo comum entre o 24 e o 35. Ok, gente? No próximo tópico, nós vamos ver outro processo de decomposição em fatores primos. Tá? É outro processo onde nós vamos decompor em fatores primos e vamos encontrar o MMC. Ok? Até lá, então.